eu quero falar com você sobre a coisa mais importante que nós precisamos aprender nessa vida. Eu quero falar sobre o temor de Deus. E quero fazer isso baseado numa passagem do livro de Provérbios, um livro de sabedoria na Bíblia, que diz assim, no capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Ou seja, a única maneira de nós adquirirmos temor de Deus é começar a pensar na grandeza dele. É começar a pensar que ele é o Criador de tudo, que ele é o Criador da vida, da nossa vida, dos nossos corpos, é o Criador do universo, do planeta Terra, é o Criador de toda a natureza, do mar, dos rios, dos animais, de toda criatura que habita nesse nosso planeta, de tudo que há de misterioso no universo. Deus é o Criador. Se eu não crer nisso, eu tenho que achar uma outra explicação. Mas se eu creio, eu preciso pensar que é preciso realmente temer um ser tão grande, tão maravilhoso, porque isso me leva a pensar que se ele faz tudo tão bem ordenado, tudo tão perfeito, funcionando para o nosso próprio bem, certamente ele também tem os seus princípios, ele também tem os seus parâmetros morais, ele quer que nós sigamos a sua vontade e aprendamos para o nosso próprio bem, não por puro capricho dele, esse Deus maravilhoso, mas sim porque esse é o caminho para a vida. E como nós vivemos num mundo conturbado, num mundo cheio de tristeza, de dor, de morte, de injustiça, de guerra, nós temos que pensar que Deus não criou o mundo assim, porque isso é o que afirma a Bíblia. Deus não criou o mundo dessa maneira. Ele criou o mundo bom, perfeito, o ser humano bom, mas diz a Bíblia que o ser humano é que começou a procurar muitas astúcias, a desenvolver muitas ideias perversas que fizeram do nosso mundo como ele é, como nós o conhecemos. Então, nós precisamos temer esse Deus, por quê? Porque isso é o que nos trará sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Todos nós sabemos como é importante uma pessoa ser sábia, uma pessoa saber escolher, saber tomar decisões na hora certa, saber lidar com as questões da sua vida, nos seus relacionamentos, com o seu trabalho, com a família, saber quando investir, quando viajar, saber quando iniciar um relacionamento, quando findar um relacionamento. Então, tudo isso implica decisões que dependem da nossa condição de fazê-las. Ou seja, se nós não tivermos sabedoria, nós podemos tomar decisões ruins, decisões que vão nos prejudicar, talvez não imediatamente, mas a médio e longo prazo. E se nós não tivermos condições, por não termos sabedoria, a nossa vida será constantemente de sofrimento. Nós estaremos sempre colhendo o resultado, os frutos daquelas más escolhas feitas. Então, temer a Deus é o princípio da sabedoria, porque uma vez que eu o tema, eu vou buscar aquilo que ele tem para mim. Eu vou procurar saber o que ele quer que eu faça. E o que ele quer que eu faça está escrito aqui na Bíblia. É a palavra dele. Há vários ensinamentos aqui. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Há vários outros livros aqui também ensinando aí de várias formas como nós devemos ser, ensinando sobre Deus, ensinando sobre a própria vida, sobre o ser humano, sobre as coisas que acontecem neste mundo e nos dizendo como nós devemos proceder em relação a elas. Então, não há como se adquirir a verdadeira sabedoria sem ter temor de Deus. Porque aquele que não teme a Deus, ele pensa que ele pode se tornar dono de si mesmo. Pode se tornar o quê? Um niilista. São aquelas pessoas que acreditam que não há nada além dessa existência, que não há nada que vale a pena realmente, que nós devemos tão somente viver a vida intensamente, nos tornando hedonistas, buscando prazer somente, e com isso nós vamos acabar por fazer exatamente o contrário do que Deus preparou para nós, que é melhor. Porque isso que ele requer de nós não são meros caprichos para atender a desejos dele, mas é para o nosso próprio bem, como fazem os pais que amam seus filhos, cujos filhos não entendem as suas medidas disciplinares, não entendem os castigos, não entendem as chamadas de atenção, né? Porque os filhos não têm condições de entender que aquilo é um processo para o próprio bem deles. Mas se nós, criaturas de Deus, não entendemos que ele é um pai que busca o nosso bem, nós também agiremos com ele como filhos rebeldes, como filhos que não entendem que ele faz isso para o nosso próprio bem. Então, não há como se desenvolver temor
por Deus se eu não pensar na sua grandeza, se eu primeiro não crer que Ele existe, se eu primeiro não crer que Ele, sendo tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, a ponto de criar um universo tão imenso, e aí isso não me levar a pensar que Ele também, portanto, deve ser temido por causa disso, pela sua grandiosidade. Então, busque o temor de Deus na sua vida, porque através disso você vai encontrar a sabedoria. Você vai encontrar sabedoria para viver, para proceder bem, e isso será vida para você, será vida com saúde física, mental, espiritual, porque também o seu destino eterno depende disso. Não somente para que você tenha uma vida boa aqui nesta terra, mas para que você também tenha o seu destino ao lado de Deus para sempre, quando você partir deste mundo.